Mapeamento facial da nossa belíssima Ana Hickman. Ai, que difícil achar maquiagens que desvalorizassem ela, mas a gente tem alguns pontos de atenção no rosto. Vamos ver primeiro as características faciais dela. Nessa foto aqui a gente consegue identificar o formato do rosto dela como mais alongado. O comprimento do rosto, ele tem mais presença do que a largura do rosto dela. Tem um formato mais hexagonal, a gente consegue perceber as pontas aqui do queixo, das mandíbulas. A lateral dela é uma lateral mais reta, mas o rosto dela tem uma certa maciez aqui na área da bochecha. Quanto ao comprimento dos terços da face dela, a gente tem como terço médio ou menor. É um nariz mais curtinho comparado com o queixo, comparado com a testa dela. E isso nos traz como consequência na maquiagem que ela fica bem com contorno um pouquinho aqui nessa parte superior e um pouquinho aqui nessa região inferior aqui do queixo, para diminuir um pouco esse alongamento e também para harmonizar com esse terço médio que é mais curtinho. Já para entender o contorno das bochechas dela, a gente tem que perceber uma característica dela, que é ter maciez nessa região. Ela tem ângulos fortes, ela tem mandíbula bem acentuada, ela tem o queixinho, ela tem aqui também nas maçãs, mas não é algo que é tão forte assim como, por exemplo, da Isabella Fiorentino, que eu já fiz aqui a análise para vocês e falei que o rosto dela é super talhado e não entra ali um contorno. Já na Ana Hickman entra. Percebam nessa foto aqui como o contorno dela tá super marcado e ela tá bonita, ela fica bem com contornos mais acentuados, que apesar dela ter essa característica de ângulos, ela também tem em equilíbrio uma certa maciez nessa região aqui. Quanto aos olhos da Ana, a gente percebe aqui nessa foto que ela tá sem maquiagem, que ela tem uma característica de ter olhos mais puxados e também positivo, em um ângulo ascendente e não descendente. O que quer dizer ter olhos mais rasgados, mais puxados? É que eles são pequenos, eles têm uma menor abertura nesse sentido assim. Eles são maiores nesse sentido, mais alongado, e menor, mais fechadinho. E na maquiagem isso traz como consequência que harmoniza mais quando a gente faz esfumados, coloca cílios e delineador que faça crescer o olho nesse sentido que ele já é menor. E é exatamente esse tipo de maquiagem que a Ana usa. Normalmente ela tá com cílios que começam desde o início e não só aqueles cílios que vão só no cantinho, porque os cílios inteiro ele faz crescer o olho desde o começo, principalmente na parte central, que é onde ela tem ele mais rasgadinho. Ela normalmente tá com um lápis nude na linha d'água ou a linha d'água sem pintar e um esfumado aqui por fora, e o conjunto dessas duas técnicas, como a gente consegue ver nessa maquiagem, é de aumentar o olho nesse sentido assim também. A gente consegue perceber que o olhar da Ana mudou com relação ao tempo. Agora ele tá um pouco mais profundo e tem esse arco aqui um pouquinho mais alto. Eu não sei se foi resultado de algum procedimento que ela fez ou se foi realmente ao longo dos anos, que normalmente os nossos olhos eles vão dando uma aprofundada e vai diminuindo um pouco esse inchadinho aqui que a gente tem. Percebe quando ela era mais novinha que ela não tinha tanta profundidade aqui nessa região do côncavo e o arco dela era um pouquinho mais baixo. Mas igual não é um côncavo também muito profundo e que a gente tem que cuidar ali na hora de esfumar. É um côncavo que a gente pode esfumar com o marrom ali por cima, por fora, para ganhar ainda mais profundidade e também para aumentar o olhar dela nesse sentido. Então com isso a gente também tem que cuidar o delineador para não ser um delineado desde o início muito grosso, para não ocupar todo esse espaço de pálpebra móvel que ela tem, que não é um espaço grande. Essa maquiagem aqui ficou super leve, ela ficou bem clean assim, ficou linda, mas a Ana tá sempre super bem maquiada, ela mesma se maquia, inclusive ela já lançou a própria linha de maquiagens e que no meu curso eu sempre indico dois pincéis maravilhosos, um para corretivo, que é o pincel arredondado de corretivo, ele encaixa super bem nessa região aqui, e esse pincel para base aqui que eu brinco, é um pincel que dá para fazer tudo, consegue passar contorno, consegue passar base, consegue passar blush, iluminador, pó, consegue fazer também com ele. Ainda não experimentei os produtos de maquiagem dela, só os pincéis, mas já amei. Me conta aqui embaixo se tu gostou da análise da Ana e qual a próxima famosa que tu quer que eu mapeie, e se tu quiser o teu mapeamento facial, saber onde que fica melhor todos os produtos de maquiagem desenhados no teu rosto para tu conseguir reproduzir em casa, é só agendar o teu mapeamento, a tua análise individualizada no link da minha bio. Um beijo!